Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Rossato aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aí que é a continuação da série aí ligando o motor trifásico em rede monofásica. Se você ainda não assistiu os outros vídeos aí sobre essa ligação, eu vou deixar na descrição e também no card aqui. Nós temos vídeos ensinando fazer a ligação com o capacitor permanente do motor trifásico em rede monofásica e também motor trifásico em rede monofásica utilizando os dois capacitores, o de partida e o permanente. Então hoje a gente vai ensinar vocês qual capacitor colocar, né? Qual capacitor que eu utilizo aí em cada potência de motor, tá? Trifásico que a gente vai ligar em rede monofásica. Então eu peço que vocês deixem um like aí, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você ficar por dentro do nosso conteúdo aí. Então vamos começar. Primeiro eu quero dizer que tanto faz os capacitores, tanto faz o motor ser 2 polos ou 4 polos, 1700 RPM ou 3500, sendo 1700 RPM 4 polos e 3500 RPM 2 polos. A corrente ali é muito igual, então não vai influenciar o RPM, o capacitor vai ser o mesmo, né? Para ser mais específico. Então, primeiramente, quando os capacitores permanentes, aqui a gente vai estar ensinando a ligação em 220 volts, né? Utilizando duas fases que são 127, né? Uma fase e outra, 127, que juntas dão 220. E a gente vai estar ensinando esses capacitores a serem ligados na ligação triângulo, que é a ligação da menor tensão ali. Se você não viu os outros vídeos, vejam aí que vocês vão ver como que faz essa ligação. Então hoje é mais só para explicar qual capacitor utilizar. Então a gente vai começar e é o seguinte: capacitor permanente 380, 400 volts ou 440. Essa tem que ser a tensão do capacitor. E o de partida tem que ser pelo menos 220 volts, tá? 220 ou 250 volts. Não pode ser capacitor de 110 e de partida, e o permanente não pode ser o de 250 volts. Por quê? Porque se eu colocar um capacitor de 250 volts, principalmente 250 volts, esse motor ele vai circular uma corrente maior, vai estar sempre acima dos 250 volts. Então você vai ter que ficar com muito problema de ficar trocando o capacitor. Já o 400 volts ele suporta mais tensão, então você não vai ter tanto problema quanto a isso. A durabilidade vai ser maior. Então agora eu resolvi fazer esse vídeo, né? Antes de falar de ir pro caderno ali, eu resolvi fazer ele já completo, para vocês não precisar ficar calculando o capacitor, porque é bem complicado uma fórmula para calcular. Então eu já vou dar para vocês aí os capacitores, as combinações que vocês vão usar aí para cada potência de motor. Então vamos lá para o caderno que a gente vai mostrar aí para vocês. Então vamos lá. Pessoal, então vindo aqui para o caderno, vamos estar explicando aí como utilizar cada capacitor, né? Seguinte, esses capacitores, como eu expliquei, são capacitores que vão ser utilizados em uma ligação em triângulo 220 volts, tá? Fechamento do motor ali 1,6, 2,4, 3,5 e alimentado em 220 volts monofásico, fase, né? Ou fase neutro também, vai dar para ligar aí nesse motor. Seguinte, então vamos começar. Aqui eu coloquei carga alta. O que significa essa carga alta, galera? Carga alta é para você extrair o máximo desse motor. Claro que esse motor vai perder potência, porém, você aqui nesse caso, com os capacitores que eu vou colocar aqui, você vai estar extraindo o máximo do seu motor. Vamos supor assim, vamos considerar aí 2/3 aí de potência do seu motor. Se o seu motor ele é 3 CV, ele vai dar 2 CV, né? É mais ou menos por aí. Então, porque é assim, o motor monofásico ele requer mais área, mais campo, né, para poder funcionar. Já o trifásico ele é um motor menor. Vocês podem comparar um motor, por exemplo, de 3 CV monofásico com um motor de 3 CV trifásico, até a carcaça é diferente, o monofásico é maior. Então vamos começar. Então, considerando essa carga alta,
você já tem que estar ciente que o seu motor vai perder potência. Nós temos aqui a potência de meio CV. Para ela, a gente vai estar utilizando um capacitor. Essa aqui é a minha tabela, né? Que eu elaborei. Aqui nós temos os capacitor permanente e o de partida, e aqui é a potência. Então, em meio CV, nós vamos ter um capacitor de 30 microfarad por 400 volts, ou 380, é o mínimo, né? 380. Um capacitor permanente e um capacitor de partida de 88 por 108 microfarads por 220 volts, tá? Motor de 3/4 de CV, você vai utilizar um capacitor de 40 microfarad por 400 volts permanente, né? Capacitor permanente ligado o tempo todo ali, né? Compensando a terceira fase, e um capacitor de 145 por 175 microfarad por 220 volts, tá? Motor de 1 CV, o capacitor permanente vai ser de 60 microfarad por 400 volts, tá? Um só. E o eletrolítico vai ser um eletrolítico de 189 por 227 microfarads por 220 volts, tá? 1,5 CV, nós vamos ter já como vai começar as combinações. As combinações que se vocês somar os UF aqui, é o UF que deu na soma do cálculo, né? No caso, o capacitor permanente aqui é um capacitor de 85 microfarad por 400 volts. Como é difícil de achar esses capacitor, então eu vou utilizar um de 45 mais um de 40 por 400 volts. Aqui as combinações eu coloquei as que eu acredito que sejam as mais adequadas aí, mais fáceis de você fazer, né? Então no 1,5 CV já vai utilizar um capacitor de 45 microfarad mais um capacitor de 40 microfarad, ambos em 400 volts, tá? Aí o eletrolítico será de 216 por 259 UF, né, microfarad por 220 volts, um só, né? Para fazer a partida aí. Motor de 2 CV vai utilizar um capacitor de 60 e um de 55 microfarad, tá? Aqui no caso eu marquei errado, mas é 400 volts aqui, tá? Você vai utilizar 400 volts. E o de partida vai ser um de 340 por 408 microfarad de 220 volts, tá? Aqui no caso deu 115 microfarad esse motor de 2 CV. Para mim vai ser difícil achar esse capacitor, para mim não ter que procurar muito. Geralmente quando o capacitor é de capacitância maior, não fica um pouco mais caro. Então eu utilizo um de 60 mais um de 55, vai dar, ligado em paralelo sempre, né? Vai dar os 115 microfarad aqui, tá, galera? O de 3 CV vai utilizar 180 microfarads, que vai dar 3 capacitores de 60 microfarad por 400 volts, tá? Capacitor permanente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vai ser sempre 400 volts, 380 ou 400 volts acima, e o de partida, ou 440, e o de partida vai ser no mínimo 220 volts, tá? Então vão ser motor de 3 CV, 3 capacitores de 60 microfarad por 400 volts, mais um capacitor de partida de 430 por 516 microfarads, 220 volts. Motor de 4 CV, nós vamos ter 4 capacitores, no caso, de 60 microfarad por 400 volts, que vai dar aí 240 microfarad, né? E 2 capacitores de 340 por 408 microfarads, 220 volts. Vocês veem que aqui já vai dar 2 capacitores também ligados em paralelo de partida, tá? Permanentes todos sempre vai ser em paralelo quando ligar mais de um capacitor, e os de partida a mesma coisa. Não liga em série que não vai dar certo. Você não vai ter capacitância somada. Você vai estar dividindo a capacitância do capacitor. 5 CV vão ser 5 capacitores de 50 microfarad mais um de 40 microfarad por 400 volts. Então aqui a gente tem 290 microfarad no permanente aqui, no total. Aqui eu dividi para 5 capacitores de 50 microfarad mais um de 40. E aí nós temos 2 capacitores de partida de 430 por 516 microfarad por 220 volts. Tudo em paralelo esses capacitores, tá?
capacitor de 6 CV, para 6 CV, seria 5 de 60 microfarad mais um de 50, o que daria 350 microfarad no total. Então 5 capacitores de 60 microfarad mais um de 50 microfarad por 400 volts, para dar, no caso aqui, 350 microfarad, né? E 2 capacitores de 540 por 648 microfarads por 220 volts, tá? Esse é o de partida. Motor de 7,5 CV vai estar utilizando 420 microfarad, tá? Que vai dar aí 7 capacitor de 60 microfarad por 400 volts. E aí o de partida, que é o eletrolítico, vai ser 2 capacitores de 540 por 648 microfarad por 220 volts, tá? Tudo ligado em paralelo. E motor de 10 CV vão ser 9 capacitores de 60 microfarad mais um de 45 microfarad por 400 volts permanente. No caso aqui a gente tem 585 microfarad, tá? Vamos ter aqui, né? 585 microfarad aí e de permanente, e 2 capacitores de 860 por 1032 microfarad por 220 volts, tá? Galera, lembrando que os capacitores de partida não ficam ligados com o motor, né? Só para dar o torque ali na partida, quando o motor parte com carga, necessita, né? Se você não utilizar o capacitor de partida, vai continuar utilizando esses capacitores permanentes aqui, você tem que ver qual que é a exigência lá do seu motor. Mas eu recomendo aqui de 1 CV para frente utilizar já o capacitor de partida sim, né? Se possível utilizar em todas as potências, mas pelo menos de 1,5 CV até os 10 CV utilizar aí capacitor de partida sim. Lembrando que agora eu vou virar a câmera para mim novamente. Galera, então lembrando que o motor, o capacitor de partida ali do motor, ele não pode ficar ligado o tempo todo, é só para dar o torque de partida, então tem que ser utilizado um sistema aí para poder estar acionando ele e tirando ele de cena assim que o motor embala, né? Então, ou vocês fazem manualmente, ou teria que adaptar um platinado e um centrífugo, né? Para estar desligando ele ali, ou um sistema eletrônico, ou com PTC, relé PTC, que é aqueles de geladeira, né, de motor de geladeira, que depois que o motor parte ele tira, né, e faz uma partida rápida, ou utilizando o sistema igual de painel de bomba de poço artesiano, que é aquele onde a gente tem contator e relé de tempo, onde o relé de tempo faz o contator acionar 1 segundo e sair de cena. Aí também dá, fica muito bom esse sistema, só que tudo isso vai encarecendo, então você tem que ver se vale a pena, se é viável aí para vocês, porque esse sistema eu fiz até 10 CV por questão de não ser mais viável, na minha opinião, você tentar ligar um motor trifásico em rede monofásica acima de 10 CV, porque começa a ter que usar muito capacitor e volta e meia você vai ter que trocar um capacitor, a potência não vai dar a potência que o motor vem original, né? Não tem jeito, você vai estar perdendo, o consumo, né, vai ser diferente também, então até 10 CV eu acho viável. Depois disso já não vejo viabilidade aí em fazer essa ligação. Então eu dei os exemplos ali até 10 CV, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aí, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário também. Espero que eu tenha sanado as dúvidas aí, que o pessoal tava perguntando bastante qual capacitor utilizar. Então já deu para dar uma clareada aí para vocês. Espero que vocês gostem. Um forte abraço e até a próxima. E eu vou estar explicando em um próximo vídeo aí, e assim que der pra gente fazer, qual que é a minha opinião sobre fazer essa ligação, quais que são as vantagens e as desvantagens de fazer essa ligação. Então se inscreve aí no nosso canal aí, deixa o like, um forte abraço e até a próxima. Valeu!